arrebatado fui no dia do Senhor, ouvi uma grande voz, a voz do meu Senhor, e a seus pés caí. Aleluia! Peleja por nós, segundo os exércitos. Só Ele é Deus, não há ninguém mais nada. Aleluia! Nem deles o que ninguém. Glória a Jesus! Aleluia, Jesus! Glória! Todo-Poderoso e eterno. Pai, Tu és digno, Senhor. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre o Evangelho anunciado em Gênesis. O Evangelho anunciado em Gênesis. Esta palavra me veio à mente quando eu estava descansando hoje à tarde. Eu tinha colocado um título, mas esta palavra ficou falando comigo. Eu creio que foi o Senhor, porque eu estava dormindo. Veio essa voz para mim. O Evangelho anunciado em Gênesis. Não foi eu que coloquei esse título. A voz do Senhor falava isso comigo quando eu dormia. O Evangelho anunciado em Gênesis. No entanto, nós não vamos abrir em Gênesis agora. Nós vamos abrir no livro, aleluia, segundo a Pedro. Irmãos, eu vou gostar muito, que os irmãos prestem atenção, anotem, aprendam, gravem, para que os irmãos estejam, capítulo 1, irmãos. 2 Pedro. Diz assim a palavra do Senhor. E temos, ou 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia, sentar, irmão. Glória a Jesus. Gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque a palavra do Senhor tem que haver reverência, né? E atenção para que os irmãos se alimentem. Como? Felizmente, não temos todos os irmãos aqui, mas é claro, outros irmãos nesta igreja que estão em outros lugares deste mundo, né? Creio que amanhã estarão já ouvindo. Ontem nós estivemos ali no irmão Edson, nós estamos demorando lá em casa para colocar um vídeo no ar 2 dias. Ontem eu coloquei 3 em menos de meio dia na casa do mercado do irmão Edson. A internet lá é bem mais rápido. Então, irmãos, amanhã, se Deus quiser, eu pretendo colocar este vídeo para as pessoas ouvirem. Por que nós estamos lendo esse texto aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19? Pedro, inspirado também pelo mesmo Espírito que ele falou que os profetas não falaram de si mesmos, mas foram inspirados pelo Espírito. O Espírito de Jesus, o Espírito de Deus. O Evangelho foi anunciado desde Gênesis.
Mas tem muitas pessoas que pensam que evangelho são os 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso aqui não é evangelho. Isso aqui, este livro, os livros não são evangelho. No livro também está anunciado o evangelho. Há os 4 evangelhos. Não existe isso. Nem os apóstolos mencionaram esta palavra, os 4 evangelhos. Não existe esta palavra nas Escrituras. Evangelho é uma palavra que vem do grego, que quer dizer boas novas, boas notícias. Essas boas novas, o Evangelho a respeito de Cristo, a igreja e a salvação, vem sendo anunciada desde Gênesis. Quando o apóstolo pelo Espírito ele fala que e temos muito firme, ele não falou assim, nós tínhamos firme. Ele colocou no presente e temos muito firme as palavras dos profetas. Ele diz nesse texto que nós devemos assim atentar, que nós fazemos bem em atentar, em estar atento, porque a palavra dos profetas é como uma luz que vai clareando mais e mais até ser um dia perfeito, quando Jesus buscar a igreja, e naquele dia nós vamos aprender tudo, entender tudo. Mas alguns, pela internet, e há muito tempo nas igrejas, diz que nós pregamos o Evangelho, referindo-se a Mateus, dá até vontade de rir. Como Deus me despertou para isso, eu também fui criado nessa linha de raciocínio do sistema denominacional, porque isso vem de seminário, vem do costume. Mas, meus amados irmãos, eu quero que quem estiver ouvindo esse vídeo pregue para as outras pessoas. Quando Jesus estava aqui, não existiam esses 4 evangelhos. Nem os apóstolos pregaram somente baseado nos evangelhos que as igrejas evangélicas dizem. E as pessoas, muitas delas pastores, doutores, um monte de doutores, falando com uma ousadia, parece até que estão cheios da razão, mas não estão. Precisam considerar, precisam rever os seus estudos bíblicos, para não estar passando coisas duvidosas para as pessoas, porque evangelho é boas novas desde o começo do livro. Glória a Deus. Jesus, ele é o verbo, ele é o evangelho, sim, ele é as boas novas de salvação, mas ele foi anunciado desde o princípio. Ele mesmo disse, claro, foi Davi, mas pelo Espírito de Cristo, no rolo está escrito de mim, Salmo 40, versículo 7, no rolo está escrito de mim. Quer dizer, o livro está fazendo referência a mim. Aleluia. Glória a Deus. Não é só Mateus, não. Mateus, Lucas, Marcos e João está contando a história da vinda de Jesus, completando, concretizando o evangelho que já vem sido falado desde Gênesis. Aleluia, Senhor. Aqui quem está falando não é Pedro, aqui é o Senhor Jesus. Quem está falando aqui é Cristo. Tem pessoas que acham que só devemos seguir o que Jesus falou, estão completamente errados, cegos, pois o mesmo Senhor Jesus diz, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar agora. Eles não tinham base, não tinham recebido o poder do Espírito Santo para lhes instruir a verdade. Havia lá escrito, lá no Evangelho, no Velho Testamento, muitos vão querer me criticar, mostrar aqui o que é Evangelho, precisam estudar. Estava escrito lá que haveria um derramamento do Espírito Santo e o Senhor faria ouvir, entender as suas palavras. Provérbios capítulo 1. Isso é Evangelho, é o anúncio de boas novas. O povo que andava pelo vale da sombra da morte, sobre estes raiou a luz. Isso é Evangelho. E está falando de quem? De Cristo salvando quem? A igreja.
Ele não vai salvar ímpio. Ele vai salvar só os escolhidos. Evangelho é isso. E a pregação do Velho Testamento não está centrada em Cristo? Amém. Aleluia. Amém. Ele é o verbo. Ele é o verbo. Ele é a palavra de Gênesis ao Apocalipse. É Cristo. Jesus é a Bíblia é Jesus. Aleluia. Não é Mateus, Lucas e João e... Não, Marcos. Porque evangelho para muitas pessoas, eu acho que 99% dos crentes evangélicos acredita que evangelho são esses 4 livros. O título sim está escrito, né? Os homens colocaram, não foi nada assim que Jesus ou os apóstolos falaram, né? O Santo Evangelho segundo São João. Isso aqui foi estudiosos, o padre não sei das contas, que colocou. Isso aqui não foi Jesus, não foi os apóstolos. Quando Paulo fala segundo o Evangelho, ele está citando Mateus, nem Lucas, nem Marcos, ele está citando o Evangelho que a Bíblia fala, porque naquela época ainda não estavam esses livros. Lucas é um médico amado. Lucas escreveu o livro de Lucas, segundo o Evangelho segundo Lucas, e escreveu, eu estou falando o Evangelho segundo Lucas porque é o título aqui, né? É o primeiro tratado. Ele não chama nem de Evangelho, ele chama de primeiro tratado. E escreveu um livro de Atos também que ele chama de o segundo tratado. Ele não fala o Evangelho. Foi título colocado. Não. Então, irmãos, quando os apóstolos referiam-se ao Evangelho, eles não estavam, irmãos, bitolados ou presos em 4 livros que não existiam. Como pode pastores falar uma coisa dessa em internet, em televisão, todo mundo vendo? Que vergonha é esta? Precisamos reconsiderar, precisamos consertar essas coisas. Que vários irmãos que assistirem isso venham anunciar que o Evangelho é anunciado desde Gênesis. O próprio Jesus disse isso. Saiu dos lábios do nosso Rei, o Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Eu sempre cito isso para os irmãos não esquecerem. No livro do Apocalipse está escrito que ele tem o nome escrito na sua, acho que na sua coxa, na sua roupa, não é? E o nome é Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Se ele tem o nome que se refere à palavra, é só Mateus, Lucas, Marcos, João? Não. Então por que falam que os 4 evangelhos? Nós temos que ficar pregando o tempo todo as mesmas parábolas? Não. Eu conheci pastor que só pregava aqui dentro das parábolas. Ele não tinha noção. Como tem muitos pastores que estão com igrejas grandes, ovelhas morrendo de fome lá dentro, e só dão esse mingauzinho. E o livro de Hebreus está se referindo a que parte? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento, sobre o sacrifício, mostrando que o sumo sacerdote é Cristo. Então lá na lei estava falando de um evangelho que é Jesus. Aleluia! Eu me empolgo com isso porque eu fui chamado, irmãos, para receber um bocado grandioso, dobrado desse conhecimento, que eu não aprendi com outros pastores nem seminário, porque lá não tinha. Graças a Deus que eu não fui para lá. Passava estudiosos, pastores do centro do Rio, estudando seminário, vinha me fazer perguntas. Eu falava para eles, mas vocês não estão estudando seminário? Como é que estão me perguntando? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Evangelho é toda a Bíblia. Amém. É toda a Escritura. Nunca deixa ninguém driblar os irmãos. Nunca tenha dúvida. Fala com firmeza. Meu amigo, o Evangelho começou no primeiro versículo da Bíblia. Glória a Jesus. Está anunciado no primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus o céu e a terra. Pastor,
dizer isso? Que boas novas? Boas novas? Jesus disse no Apocalipse: eu sou o princípio e o fim, o alfa, o ômega. Glória. Então, em Gênesis, aleluia, é anunciado o Evangelho. Glória. Amém. E Colossenses capítulo 1 fala isso, que tudo foi criado por Ele e para Ele. É como se tivesse escrito em Jesus, Gênesis 1:1. Em Jesus, no princípio, em Jesus foram criados os céus e a terra. Está perfeito. Está perfeita a interpretação. Não é da carne, do Espírito mesmo, porque o Senhor já tem nos revelado há muitos anos isso. Amém. No princípio, eu sou o princípio. Em Jesus, tudo foi criado por Ele e para Ele. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a Bíblia diz que tudo que foi criado sem Ele, nada se fez. Aleluia. Isso é o que? Evangelho. Se tudo foi criado por Ele e para Ele, tudo já está pronto. Tudo já está preparado. Então o que Ele disse que no dia do juízo vai ser, tá, em conformidade com as Escrituras: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu sinto gozo e alegria em falar dessas coisas, irmão. Glória. Porque eu estou falando do Evangelho. Glória a Deus. O Velho Testamento é o anúncio do Evangelho. Quando Jesus veio, Ele concretizou a obra, mas o Evangelho vem sendo anunciado. Quando dizia lá que mais são os filhos da solitária do que da casada, é Evangelho. Fazia uma referência a Jerusalém, obediente no meio da desobediente, mas fazendo referência do futuro. Por isso que o apóstolo Pedro, sendo um homem que não estudou, que não sabia ler nem escrever, mas compreendia, porque eles ouviam sobre o Velho Testamento. Talvez não entrou na escola para aprender a escrever e ler, mas eles ouviam as histórias, igual as crianças. As crianças ouvem as histórias e elas gravam na mente delas e nunca mais vão esquecer, porque era a ordem lá no Velho Testamento: ensina teu filho, né? Então, irmãos, o Evangelho, as boas novas, foram anunciadas desde Gênesis. Bendito seja o nome do Senhor. Também aqui no livro ainda de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Vejam bem: da qual salvação, presta bem atenção, olha, é importante vocês gravarem isso. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Aleluia! Glória a Deus! Esse Evangelho estava sendo anunciado aos profetas diligentemente, estava atento ao que estava sendo falado, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, aleluia, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. O 12 diz: aos quais, falou os profetas, foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Eles sabiam, alguns deles, que não era para o tempo deles, mas era para o futuro. Foi revelado, aos quais foi revelado que essa graça havia de se manifestar no futuro. Moisés diz, anunciando o Evangelho: o Senhor levantará de dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Esse é Evangelho. Quando eu digo para as pessoas, creia em Jesus, eu estou anunciando igual Moisés. Creia no profeta Jesus. Evangelho é boas novas, boas notícias. As boas notícias de salvação foram anunciadas de tempo em tempo através de profeta, da lei.
nos Salmos. Como pode uma pessoa querer centrar a humanidade religiosa em 4 livros da história de Jesus, da sua vida e a sua morte na cruz? Porque não fazem filmes, não é? Mostrando o Evangelho no Velho Testamento, Jesus no Velho Testamento. Por quê? Sansão é Jesus, Davi é Jesus, aleluia, José é Jesus, Daniel é Jesus, Ló é Jesus, Ezequiel é Jesus, Samuel é Jesus. Aleluia, Senhor. Irmãos, Glória a Jesus. glória a Deus. Aleluia, Senhor. Adão representando Jesus, não no aspecto da desobediência, não que esses homens representaram o Senhor em toda a sua vida, mas em determinado momento da história. Gênesis capítulo 3. Quando Deus fala do Evangelho. Eu pensei nisso aí. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, ou seja, a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, nesta passagem, né, está sendo anunciado o Evangelho, as boas novas de salvação. Pode acelerar um pouco. Vou falar um pouquinho aqui, não é? Essa serpente representando o inimigo, Satanás. O Senhor disse que os descendentes, a semente de Satanás, os ímpios, os filhos do diabo, não é? Tem uma inimizade com a igreja. E a igreja que tem os bebos em particular, que são a semente da igreja, não é? Também tem a inimizade. Então, dois não andaram juntos se não estiverem de acordo. Aqui está escrito que concórdia há entre Cristo e Belial, que comunhão tem as trevas com a luz. Isso aqui é o Evangelho anunciado. E foi anunciado que a serpente ia morder o calcanhar da mulher. Isso é uma referência ao comportamento espiritual na vida de muitos servos do Senhor. O Senhor fala no livro de Hebreus que aquele que manqueja não se desvia inteiramente. É a pessoa que caminha com dificuldade porque deu lugar ao inimigo e o inimigo, pum, bocanhou o calcanhar. É interessante que faz uma referência da mordida no calcanhar, que pode ser fatal ou não. Se a pessoa já está ferida pelo inimigo, ele tem que se firmar. Mas a referência de pisar na cabeça. O apóstolo Paulo cita este evangelho dizendo: em breve nosso Deus e Pai esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia. Quer dizer que a igreja, ela não vai pisar sozinha na cabeça de Satanás, mas com o poder, porque Jesus vai subjugar. E o diabo será pisado, porque ele estará debaixo, lá no inferno, lá no abismo, para sempre. E a igreja em cima. E isso é o evangelho anunciado em Gênesis. Queria acrescentar isto, porque não podia ficar sem essa passagem. E aqui é anunciado, né, o que iria acontecer com a igreja, não é? O que iria acontecer com o povo, por causa disso ali. Mas veja que, mesmo na desobediência, Deus propôs aqui que a igreja iria triunfar. Ela seria atacada com mordida do calcanhar, mas ela iria triunfar, mesmo manquejando, não é? Ia ser sarado, porque o Senhor, ele está pronto para sarar. Isso é evangelho anunciado. Que Eva representando aqui a igreja, não é?
Adão representando Cristo porque tomou sobre si a transgressão, quer dizer, o pecado que ela cometeu levou para ele também. Ele também transgrediu, uma referência a Cristo quando ele toma sobre si as nossas culpas. É maravilhoso. O inimigo representando aqui, sendo representado pela serpente, e Deus estabeleceu a inimizade da serpente com o diabo e dos filhos de Deus, que são as pessoas que compõem a igreja, que compõem a mulher, com os filhos das trevas. Glória a Deus. São figuras, personagens do Velho Testamento que existiram, histórias que existiram, que esboçaram, que representaram o Evangelho Jesus. O Evangelho Jesus. Aleluia, Senhor. Jesus Ele é o nosso Evangelho. Ele é a nossa boa nova. Ele é a palavra de vida eterna. Glória ao Senhor. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala essas três palavras, ele está envolvendo tudo que a palavra de Deus diz a respeito de salvação, de eternidade, de perdão, de vida eterna, de salvação, caminho. Quando nós falamos caminho, é por onde você segue perfeitamente e não vai dar errado. A palavra de Deus. Verdade, a palavra do Senhor. Glória. Vida está aqui na palavra. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, tudo se resume em Jesus. Ele é o alvo, ele é o centro da Bíblia inteira. Dizer que quatro livros centraliza Jesus somente, só porque ele vem na pessoa física. Ele apareceu lá para Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse ele para os judeus. Os judeus disseram: tem 50 anos, como é que tu viste Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Blasfêmia, queriam matá-lo com pedrada. Não sabia que o Criador dele estava ali, né? Tremendo, aleluia. Irmãos, é diminuir muito o entendimento das pessoas, querer centralizar as pessoas em 4 livros. Como fazem algumas religiões. Eles não querem saber dos livros dos apóstolos, nem do Velho Testamento, não. É só os evangelhos aqui. Estão se perdendo. Ninguém poderia compreender as palavras do Senhor Jesus se não houvesse Malaquias até o início, lá em Gênesis. Hoje os pastores falam bastante, muitas pessoas pregam, porque sabem. Agora, se existisse só esses 4 livros, ninguém ia saber de promessa de nada, de quem criou, quem não criou, de revelações de profecia do Velho Testamento. Agora, como dizer isso? Que Evangelho é só esses 4 livros. Vamos ainda mais adiante, irmãos? Amém. Eu vou falar também do eunuco. Lembra do eunuco que Filipe batizou? Eu farei uma pergunta. O eunuco foi salvo por qual evangelho? Visto que não existia nem o Atos dos Apóstolos, quanto mais Mateus, Lucas, Marcos e João. Qual evangelho? Por qual evangelho que Filipe pregou e o eunuco foi salvo? Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! É isso, meus irmãos. Centralizar as pessoas em 4 livros. Os apóstolos pregaram e multidões foram convertidas. Não foi com o livrinho de Mateus na mão, nem com o livro de Lucas, nem com o livro de João, o Atos dos Apóstolos, ou com o livro de Coríntios. Eles pregaram o evangelho do Velho Testamento e almas se converteram ao Senhor. Estava assistindo um pastor falando sobre pessoas que não estão congregando em igrejas, estão congregando em casa porque as igrejas estão se corrompendo, e estão mesmo. Então, tinha 7 questões. A última foi essa, que ele disse que as pessoas reclamaram porque não está sendo pregado o evangelho. E ele deu a explicação de que o evangelho são os 4 livros. Pode falar de Moisés, de Elias, mas temos que centralizar o povo no evangelho. Que falta de sabedoria. Até um pastor humilde, mas infelizmente deixou a desejar. Isso não é bom. Confunde a mente das pessoas. Nós temos que realmente comer mais a palavra, estudar mais,
pedir ao Senhor, jejuar para o Senhor nos revelar. Aleluia! Glória a Deus. Por isso, irmão, que é tão fácil se fazer pastor hoje. É muito fácil. Porque os homens de Deus têm que ter chamada. Quando Deus chama, Deus vai dando um entendimento. Deus vai mostrar, está errado. Não é assim. O Senhor vai revelar, vai exortar. Hoje está cheio de pastores. Isso para se cumprir a palavra que Paulo, pelo mesmo Espírito de Cristo, falou. Foi Jesus falando, não foi Paulo falando. É Jesus, né, falando para Timóteo. Que nesses últimos dias, multidões de doutores para dar prazer. Porque as pessoas querem homens conforme sua vontade. Então, tem um espírito aí anunciado pelo profeta, um pastor que não tem piedade no rebanho, não é? Que está ensinando, esse espírito está ensinando através desses homens coisas erradas para torcer a palavra e preparando uma geração de religiosos despreparados para o arrebatamento. Estão sendo preparados para ficarem despreparados, preparados para ficar aqui. Não existe quase renúncia. Não existe quase o amor entre os irmãos. Às vezes tem certas igrejas que é mais uma reunião social, todo mundo se encontra, dá um beijinho ali e todo mundo acabou, vai cada um no seu canto. Falta de amor, falta de santidade, falta de um monte de coisa, não é, irmãos? E verdadeiramente é isso que nós estamos procurando sempre combater, né? E fazer crescer no nosso meio também com o amor fraternal, amor de família. Aleluia. Vem, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vocês têm sentido o amor fraternal na igreja, irmãos? Amém. Ou amor social, ou amor social. Não, amor celestial. Aleluia. Porque é isso que nós procuramos cultivar entre nós. O amor da família de Deus, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, vamos continuar que a coisa está muito boa aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, eu estava... Hoje foi assim, eu cheguei em casa com muito sono, acordei muito cedo hoje, nós viemos para cá, ficamos aqui cortando grama, né? Eu e mais os irmãos. Aí, cheguei em casa muito com sono, mas eu veio um pouco, fui deitar de tarde, eu já saí daqui mais de 1 hora, a mente não conseguia parar, mas eu consegui dormir, então começou a falar na minha mente, depois que eu dormi, né? O Evangelho anunciado em Gênesis. Nós já vamos para lá, porque os irmãos bem sabem, e eu preciso realmente falar mais sobre isso, sobre esse assunto. Os irmãos devem gravar isso, as varoas devem trazer caderninho, anotar tudo. Você deve revisar os assuntos, ver os vídeos, quem pode ver na internet, rever os vídeos das pregações, porque, irmãos, este é um assunto muito importante para se pregar nesses últimos dias. O que tem de igreja centralizada só em 4 livros, não entende que Jesus falou das coisas do Velho Testamento. Os apóstolos pregaram o Evangelho do Velho Testamento. Eles não conseguem entender isso. Mas Deus vai dar sabedoria, vai abrir a mente, vai revelar aos pequeninos. Porque aqueles que se humilharem vão entender, vão receber, aleluia. E nós oramos para isso, para que verdadeiramente essas pessoas consigam entender. Amém. Para não desprezar a palavra do Senhor desde Gênesis ao Apocalipse. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque quando o Apocalipse foi revelado, ali é Evangelho. Eles podiam botar o 5º Evangelho. Porque Evangelho não se trata somente do nascimento e morte de Jesus, mas sim do plano de salvação de Cristo. E o Apocalipse fala de quem? Jesus. Ele é o centro. Todo livro, o centro é Jesus. Até no livro de Esther, que não parece o nome de Deus, Jesus Cristo é o centro. Glória a Deus. o rei ali, aquele rei, quando ela, depois de 7 anos do reinado dele, a rainha Esther é levada diante dele, ele aceita ela, né, como a sua esposa. Aí ele representando Cristo ali, e a mulher, a rainha Esther, representando a igreja. Depois de 7.000 anos, desde Gênesis até agora, a igreja vai se casar com Cristo. Glória. Aleluia. O centro é Jesus com a igreja. Glória a Deus. É Jesus. Aleluia. Salvou a igreja. Glória a Deus. Ai, glorioso. As pessoas não entendem isso. História de Davi, as histórias que vão desenrolando, a história de Abraão, Isaac, ali Cristo, ali o centro. Abraão oferecendo
o seu filho. Pai, filho. Olha ali, como é que eu vou dizer que aquilo ali não é evangelho? Que falta de sabedoria, aquilo ali é evangelho, é boas novas. Deus mostrando no Velho Testamento que ele ia dar o filho dele para redimir a humanidade. Aleluia, Senhor. Aleluia, esse evangelho só não concluiu naquela época. Foi para as épocas futuras. A diferença é essa. Evangelho não quer dizer conclusão da promessa. Evangelho é boas novas. É o anúncio. Desde que se anuncia uma coisa que ainda não aconteceu, é evangelho. Se eu digo para os irmãos, olha irmãos, o ano que vem nós vamos ter luta, mas o Senhor vai estar com aqueles que buscarem mais a Ele. Boas novas. Estou anunciando uma coisa boa. Estou dizendo que vem em situações difíceis. Evangelho é isso, anuncia sobre o pecado, coisa e tal, mas anuncia que tem um remidor. Então, quando chegar o ano que vem, quando concluir, as coisas começarem a acontecer e os irmãos mais chegados a Deus vão ter o alívio e a bênção, está se cumprindo a boa notícia e a má também, que foi anunciado ano passado. Mas não quer dizer que quando ela estivesse cumprindo, que é evangelho. Evangelho não é o cumprimento, não é, do anúncio da vida eterna e de Jesus que viria para redimir o povo. O evangelho é boas novas. É o anúncio. É o anúncio. É isso que os irmãos precisam gravar aqui dentro e aqui. Para ninguém nunca enrolar os irmãos. Olha, irmãos, não se intimidam não quando chega a gente doutor, falando bonito, todo polido, sabe? Cheio de hermenêutica, cheio de pose. Eu nunca me embaracei com isso. Nunca me senti assim, poxa, o seu fulano é grande. Irmãos, maior é o que está em nós. Nós somos pequenos. Mas se o seu doutor, ele é grande na aparência, no seu QI, fala muito bonito, me enrola com palavras difíceis, mas se ele não está falando pelo Espírito, irmão, a autoridade que está em nós vai estar muito mais além do que eles. Eu nunca me intimidei. Eu tinha mais ou menos entre 19 anos por aí, quando o Senhor usou o profeta e falou para mim em sonhos que eu falaria aos grandes. Falaria o quê? A palavra. Não é para humilhar ninguém, mas a palavra. Se o irmão, a irmã tem a autoridade, Deus te deu a palavra, fale. Fale a verdade, cada um com o seu próximo. Isso. Muitas vezes chegava irmão para mim, falando um monte de coisa, querendo me cercar, querendo me embrulhar, querendo me empacotar e mandar não sei para onde. Eu arrumava uma brechinha e começava a falar. Aí a pessoa... Puxava. Daqui a pouco alguns estavam até chorando. Glória a Deus. Porque às vezes a pessoa está armado erradamente. E está achando que o irmão é inimigo e começa para cima do irmão, né? Daqui a pouco o irmão tira a espada dele. Olha, rapaz, vou te mostrar a minha espada. 2 filhos. Espera que eu estou acabando de tirar. E ele com canivete, né, um facãozinho, querendo fazer um monte de estrago, né? Só, isso aqui é a palavra. Glória a Deus. Passa só a pontinha. Aí você começa a falar, pregar, falar. A pessoa vê que você não está falando coisa por coisa, você está falando com sabedoria do Espírito. Essa promessa está lá no Salmo. A espada de 2 filhos em suas mãos para fazer vingança e prender os reis. Essa honra tê-la-ão todos aqueles que servem ao Senhor, que são justos. Por isso que os judeus, os sacerdotes, aqueles homens estudados, doutores da lei, advogados, ficavam assim furiosos. Alguns ficaram furiosos de ver pessoas que não sabiam ler, falar com tamanha ousadia e falar com uma clareza que o povo entendia. Por isso, irmão, não se intimidem, não. Aprenda isso aí. Porque precisamos anunciar. Precisamos falar. Não é? Livro de Daniel 2,44. Olha, eu já sei. Se vocês quiserem anotar, vocês notam. Não é? Ali está falando quando uma montanha gigante, uma pedra, né? Foi lançada do céu no pé de uma estátua que Nabucodonosor tinha sonhado. E aquela estátua se desfez em migalhas, desapareceu, o vento levou. E aquela pedra que aparentemente era pequena, bateu só no pé da estátua, ela cresceu. E fez uma montanha gigantesca. Eu acho que a terra, na visão, deixou de ser redonda.